Saudações a todos, aqui com vocês, Igor Coelho, tratando de temas importantíssimos aí da filosofia, falando da filosofia moderna. Então a gente falou da filosofia medieval e agora é o processo de transição. Agora, presta atenção, rapaz, transição não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, entendeu? Transição não é, apertou o botão, pá, enter, transitou. Não, a transição ela é gradual. Então, a transição é um processo. Processo significa que existem etapas. Então, as etapas podem ser claras, né? Igual você joga videogame aí, você vai passando as fases. Então, você vai fazendo a transição, né? Agora, quando você está pensando aqui no pensamento, geralmente as fases elas podem ser diferentes, né? Então, quando você diz assim, ó, a transição ela vai levar um tempo. Por quê? Porque tem ideias que são aceitas e ideias que não são. Então, tem coisas que a gente pensa e combina, dá certo, a gente aceita isso, congrega e vai embora. Tem coisas que você dizer, não concordo, não concordo, e aí briga, e às vezes se afasta. Às vezes leva muito tempo, às vezes não chega no outro, às vezes demora a chegar. Então, a transição é um processo complexo, diferente. É legal você, então, compreender assim. Então, o pensamento renascentista, ele é uma transição de um pensamento medieval que durou mais de 1000 anos. Pô, se uma coisa tem 1000 anos, se a coisa tem 1 ano, você já tem a dificuldade de largar, então imagina 1000 anos, né? Então, eu sempre fui assim. Ó, por exemplo, a gente tem dificuldade com ônibus, você vai por um caminho, para você mudar de caminho, você já fica, não sei, é perigoso. Então, imagina, estou dando um exemplo assim, mas para você entender o pensamento, porque eu quero que você não tenha uma visão simplista da coisa. Então a coisa foi complexa. E outra, o pensamento de uma região é diferente de um pensamento de outra região por vários motivos. Cultura, economia, valores, objetivos, política. Então, nessa região, por exemplo, que tem uma necessidade cultural, política maior, a mudança acontece mais rápido do que em outra, que o conhecimento não chega, que é afastada, né? Foram detectadas no século XVIII vilas ainda com característica medieval. Então eu quero que você entenda isso. A transição, ela é um processo lento, gradual. Não é um processo muito simples e ele vai sendo remontado, né? Então você tinha um pensamento católico ali da igreja muito forte, muito presente, né, na Europa quase toda. E é importante entender que característica do pensamento medieval é um homem mais fechado, é um homem mais temente, que aceita mais as coisas, é mais ligado às visões sobrenaturais. Visões sobrenaturais que eu digo as explicações sobrenaturais de forças ou de vontades, né, que muitas vezes não são muito compreendidas de maneira racional, né? Então não é dando juízo de valor, se é certo ou errado, é simplesmente para você perceber o quê? Veja comigo então, que o pensamento vai ser diferente baseado numa visão medieval, que é uma visão mais fechada, mais conservadora, né? Mas não significa que não havia um conhecimento. Então, isso a gente já falou isso em outras ocasiões. O que é importante lembrar, o pensamento moderno ele está inovando, está trazendo razão, está negando o sobrenatural, está trazendo coisas novas, está trazendo um empreendedorismo, uma individualidade, né? Uma visão mais positiva do homem, né? Porque o homem na visão teocêntrica está muito dependente de Deus, faz muita coisa errada. E agora não, são escolhas do homem. Então é legal que você entenda isso aí. Visão antropocêntrica combatendo a visão teocêntrica, a visão racional contra uma visão sobrenatural. Então tudo isso são características do período moderno, que é essa ideia de novidade, beleza? Então entendendo isso aí, a gente pensa que é uma retomada dos valores greco-romanos em base em 3 linhas geralmente mais conceituais e mais fortes, né? Então, você vai ter uma região, por exemplo, que a gente tem uma linha neoplatônica. O neoplatonismo aliado ao pensamento egípcio, da ideia de uma magia natural. A natureza e suas forças, suas ações mágicas ou contemplativas. Então, você tem essa linha mais observando a natureza, pensando na visão platônica de um ideal, né? De uma natureza assim suprema, bela. Então essa é uma concepção. E aí muita gente começa a pensar assim, desvinculando do pensamento cristão.
Você também tem uma linha desenvolvida na Itália. A Itália é o berço aí, geralmente, do movimento renascentista, mas porque tem algumas condições muito peculiares na Itália, principalmente do aspecto político. Então você vai ter lá a influência de uma vida política, de uma participação maior, de um conhecimento maior, de uma organização de Estado, de uma área de conflitos. Então é legal você perceber também essa noção da Itália. E, por fim, uma visão mais do homem como senhor do seu próprio destino, o homem como afirmador das suas próprias vontades, afirmador, né? Como aquele que, através da ciência, da arte, né? do conhecimento, da própria política, ele chega em coisas que é preciso para ele, não é refém de uma situação, nada sobrenatural. Então você vai ter essa visão também muito marcante, né, nesse período. Então essas três linhas geralmente orientam a formação aí da modernidade, que tudo isso vai culminar no movimento antropocêntrico, né, ou humanista. Então esse movimento aí ele vai ter características importantes para poder você perceber o que vai surgir daí para frente. Então o período moderno dividido em etapas, o Renascimento também. Na história você vai ver isso aí direitinho, quais são as etapas, tá? Mas é legal você entender isso. O pensamento está sendo retomado, porque agora você vai ter coisas criadas a partir da necessidade do homem. E aí uma das coisas que vão marcar muito nesse momento é a Revolução Científica, com pensadores como Copérnico, como Galileu, o Kepler, né? O Tycho Brahe, e aí culmina no Newton. Então esses autores eles são importantes porque eles vão trazer a ciência, novo método. Isso vai fazer com que o pensamento religioso ele vai dando uma decaída, né? Ele vai perdendo um pouco de força, mas mesmo assim ele permanece forte, tá? E aí vem a ciência. Do outro lado você tem autores como Thomas Moros, como o próprio Maquiavel, Paco Mirandola, entre outros aí que vão trazer uma concepção mais política da realidade. Você tem a representação do homem, da natureza, com as próprias obras do Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Você tem o Erasmo de Roterdã. Então você tem muitos autores que estão organizando esse pensamento em áreas diferentes, né? Em momentos diferentes. Beleza? Então entender que essa transição, em alguns momentos, ela é complicada, porque a gente já tem acostumado a agir de determinada forma, e essa transição ela é ampla, vai em várias áreas, desde a política, né, ao pensamento, e aí vai. Beleza? Então é isso, eu vou nessa, e depois a gente continua falando de características da modernidade. Valeu, um abraço, até breve.